Hoje nós vamos falar de Smart Money e os conceitos que grandes bancos, fundos de investimento e grandes instituições usam. Não se trata de uma estratégia comum ou de um simples indicador. Esses conceitos vão profundamente na essência de como os mercados são estruturados, e você vai aprender tudo isso assistindo esse vídeo. Eu vou explicar a fórmula exata para que você possa usar esse estilo de negociação e os conceitos por conta própria. Mas chega de enrolação, bora pro vídeo. Primeiro, a gente precisa entender a estrutura de uma tendência. Em seguida, vamos ver algumas negociações ao vivo para ver a estratégia em ação. E no final, vamos falar sobre um truque secreto para fazer essa estratégia funcionar de uma forma muito melhor. Então, para simplificar o máximo possível, uma tendência de alta normal se parece mais ou menos como essa aqui, criando topos mais altos e fundos mais altos. Cada vez que um novo topo é rompido, isso é chamado de Bullish Break of Structure, ou BOS. Eventualmente, em um momento, esse movimento perderá força e começará a se mover na direção oposta. Para que isso seja uma reversão de verdade, o preço precisa romper o fundo anterior mais alto. Uma vez que esse movimento aconteça, isso é chamado de Change of Character, ou essa sigla que você está vendo aí. Agora você vai ver isso em todos os lugares de um gráfico quando olhar para ele, mas o que estamos procurando é algo ainda mais específico. Para que essa reversão no preço seja ainda mais confiável, queremos que o topo anterior esteja em uma área de interesse. Pode ser uma zona de oferta e demanda ou um bloco de ordens, e quanto mais forte forem essas áreas de interesse, melhor. Isso aumentará significativamente a força dessa reversão. Uma vez que temos um Change of Character, ou uma mudança de estrutura, e uma área de interesse, podemos esperar que o preço comece a cair, criando topos e fundos mais baixos, criando dessa vez uma Bearish Break of Structure. Assim que o preço chegar ao fundo, esse processo vai se repetir, criando uma nova mudança de estrutura, mas dessa vez de alta. Portanto, a ideia por trás dessa estratégia é muito simples, mas tem alguns detalhes específicos que eu preciso te mostrar para deixar ela ainda melhor. Primeiro, a coisa mais importante é conseguir localizar uma área de interesse. Queremos que essa área de interesse seja o mais forte possível. Quanto mais forte, mais provável que o gráfico se mova na direção que a gente quer. Mas o que é uma área de interesse forte? Bom, existem algumas coisas que você pode olhar, mas eu vou te mostrar as que têm melhor desempenho. A primeira é a liquidez em uma zona de oferta ou demanda em um time frame maior. Para isso, basta mudar o gráfico para o time frame de 1 hora ou mais. Quanto maior o prazo, mais forte será a área. Em seguida, você tem que encontrar uma área de oferta ou demanda muito importante. Basta procurar áreas onde o preço foi rejeitado várias vezes, como esse aqui, por exemplo. Então, você precisa esperar que aconteça uma captura de liquidez. Uma captura de liquidez é simplesmente quando o preço rompe um topo ou um fundo recente, faz um falso rompimento e volta para a direção oposta. A razão pela qual vamos procurar um falso rompimento é o seguinte: várias pessoas vão estar entrando em posições de compra, tentando antecipar o rompimento. E você sabe o que elas vão fazer, né? Vão colocar as ordens de stop loss aqui. Aí, se o preço fizer um rompimento falso, quando ele cair, vai pegar todas essas ordens de stop e, consequentemente, aumentar a força vendedora, fazendo o preço cair ainda mais. A gente pode aproveitar isso entrando em uma posição de venda e ganhando dinheiro enquanto o gráfico cai. Portanto, um rompimento falso ou uma captura de liquidez em um time frame maior é o primeiro exemplo de uma área de interesse. A segunda maneira de procurar uma área de interesse é encontrando um bloco de ordem. Um bloco de ordem é basicamente uma área onde as grandes instituições financeiras gostam de entrar ou sair das operações. Essas áreas são de alto interesse porque geralmente o preço faz fortes reversões nesses níveis, que é exatamente o que a gente está procurando. Agora eu preciso te confessar uma coisa. Eu estou usando um indicador que já mostra isso tudo de forma automática. Mostra os rompimentos de estrutura, mudanças de tendência, áreas de interesse para captura de liquidez e os blocos de ordem, onde as grandes instituições provavelmente vão entrar e sair da operação. Então eu vou usar esse indicador para os exemplos dessa estratégia aqui no vídeo. O problema é que ele é pago. Você até consegue usar essa estratégia sem o indicador, mas se você quiser realmente ganhar dinheiro, recomendo clicar no primeiro link aí da descrição. Bom, voltando para a estratégia, com o indicador configurado, vamos agora para os exemplos ao vivo. Vamos deixar o gráfico em um time frame mais alto, como de 1 hora, por exemplo. Uma das principais coisas a serem observadas são essas linhas de baixa e alta. Essas são as linhas que o preço precisa romper e fazer uma captura de liquidez, como eu expliquei antes. Para você que quer fazer isso manualmente,
Basta tirar o zoom do gráfico e ver onde o preço foi rejeitado ou apoiado muitas vezes. Faça uma linha nessas áreas, e é nessa linha que o preço deve fazer uma captura de liquidez. Agora, se a gente quiser fazer uma venda, temos que esperar o preço fazer um falso rompimento de alta. Já se a gente quiser fazer uma compra, temos que esperar o preço fazer um falso rompimento de baixa. Aqui está um exemplo ao vivo de um trade usando esses mesmos conceitos. Estamos no time frame de 1 hora. O indicador já desenhou nossas linhas onde o preço deve fazer um falso rompimento. Sem o indicador, bastaria ampliar e ver onde o preço foi rejeitado ou apoiado várias vezes. A primeira coisa que procuramos é o preço fazer uma captura de liquidez ou um falso rompimento. Vamos ver o que acontece. O preço chegou a essa área de interesse, passou e foi rejeitado. Esse é o movimento que a gente estava procurando. Como esta era a nossa área de interesse, vamos procurar sinais para entrar em um trade de venda. O que a gente precisa agora é esperar que o preço faça um Bearish Break of Structure, ou um BOS. Como você pode ver, o preço caiu muito depois desse falso rompimento, e criou um gap enquanto caía. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Depois disso, o preço cai um pouco mais, criando uma mudança de estrutura. Isso completa o nosso passo 2. Mas lembre-se, se o preço não fizer uma mudança de estrutura após a captura de liquidez, significa que temos um sinal fraco. Mas nesse caso, a gente tem as duas indicações de que esse vai ser um bom trade de venda. Bom, em seguida precisamos saber onde entrar. O que eu gosto de fazer é entrar em um gap ou em um vácuo de liquidez. Um vácuo de liquidez é simplesmente quando o preço cai ou sobe tão rápido que não dá tempo dos compradores ou vendedores entrarem no mercado, e isso acaba criando um desequilíbrio. E muitas vezes o preço vai tentar voltar nesse vácuo de liquidez e vai ser rejeitado. Existem vácuos de liquidez de alta e de baixa, e quase sempre são ótimas entradas. Esse indicador também marca essas áreas de vácuo de liquidez. Esses retângulos vermelhos são os vácuos de liquidez de baixa, já os retângulos verdes são vácuos de liquidez de alta. Para fazer isso manualmente, você pode marcar um vácuo de liquidez pegando a sombra da vela anterior antes do grande movimento e em seguida pegar a sombra da vela seguinte, após o grande movimento. Essa área retangular é a área de vácuo de liquidez. Se você negocia ações ou mini índice, por exemplo, muitas vezes na abertura do mercado o preço cria um gap, como esse aqui. Basicamente, isso tem a mesma funcionalidade de um vácuo de liquidez, portanto também podemos usá-los para nossas entradas. Agora que temos uma captura de liquidez e uma mudança de estrutura, vou para as configurações de indicador e ativar as zonas de vácuo de liquidez. O que queremos é que o preço volte a uma dessas zonas após fazer uma mudança de estrutura. O gap aqui funcionará perfeitamente, porque o preço provavelmente vai querer retornar nesse ponto devido ao desequilíbrio no mercado nessa área. Vamos ver o que acontece. O preço volta ao gap exatamente como esperávamos. Se você quiser garantir que vai entrar nessa operação, pode entrar logo no início do gap. Aí você entraria vendido aqui. Mas uma entrada um pouco melhor seria esperar que o preço chegasse até o meio do gap. Então você entraria aqui. Muitas vezes o preço vai chegar até o meio do gap e depois vai retornar. Mas também vão ter vezes em que o preço vai chegar só no início da área e já vai retornar. Dependendo do seu estilo de operar, você decide em qual área vai querer entrar no trade. Então, relembrando, o preço fez um falso rompimento de alta, em seguida teve uma mudança de estrutura e por fim voltou até um gap ou uma zona de vácuo de liquidez. Nesse momento fazemos uma venda. Configuramos a nossa ordem de stop loss no topo desse movimento e nosso take profit na parte inferior. O mais legal dessa estratégia é que ela sempre tem uma ótima relação de risco-retorno. Vamos ver o que aconteceu. Perfeito, negociação vencedora. Agora, apenas para provar o quão incrível é esse conceito, não vou nem escolher outro ativo, ou simplesmente ficar nesse gráfico, e você vai ver a quantidade de vezes que isso acontece no mercado e a quantidade de vezes que a estratégia funciona. Você pode ver que, uma vez que o preço atingiu nosso take profit, ele quebrou a linha de baixa e foi rejeitado, criando um falso rompimento de baixa. Portanto, começamos a procurar uma negociação de compra agora. A próxima coisa que precisamos é uma mudança de estrutura. Vamos ver o que acontece. O preço sobe e cria uma mudança de estrutura de alta. Isso conclui o passo 2. Lembrando, o preço deve fazer uma mudança de estrutura após a captura de liquidez, ou o sinal não é bom. Agora precisamos que o preço entre em uma zona de vácuo de liquidez. Como você pode ver, o preço criou duas zonas de vácuo de liquidez durante essa subida. Então temos que esperar o preço voltar a uma dessas zonas para entrar em um trade. Se você quiser ser um pouco mais conservador, espere que o preço volte à zona de vácuo de liquidez menor, essa aqui. Saiba que o preço nem sempre vai chegar até a zona mais distante.
ela pode reverter logo na primeira zona de vácuo de liquidez. Portanto, você perderia esse trade se tivesse esperado pela zona inferior. Então a gente esperou que o preço atingisse essa zona de vácuo de liquidez. Assim que isso aconteceu, entramos aqui. Você pode configurar o seu stop loss logo abaixo desse movimento ou configurá-lo abaixo da zona de vácuo de liquidez. Vai depender da sua tolerância ao risco. Ambos funcionarão, mas recomendo que você faça seus próprios testes. Depois de configurar o stop loss, configure o take profit no topo do último movimento. Vamos ver o que acontece. Outra negociação vencedora. Se você olhar para um gráfico de qualquer ativo e encontrar um rompimento falso, uma mudança de estrutura e um vácuo de liquidez ou um gap em sintonia, isso vai te trazer uma taxa de acerto absurda. Agora, mais uma dica que você pode usar com essa estratégia. Em vez de procurar um falso rompimento, você também pode usar um bloco de ordem. Você deve esperar que o preço chegue a um bloco de ordem e o respeite. Ele precisa respeitá-lo. Se ele for rompido com um candle de corpo grande, não é um bom bloco de ordens. Tudo bem se tiver grandes sombras passando por ele. Ele apenas precisa mostrar sinais de que está freando o preço naquela região. Quando você vê o preço respeitando um bloco de ordem, pode usar a mesma estratégia de antes, só que com blocos de ordem dessa vez. Veja a seguir. Procuramos uma mudança de estrutura, o que acontece logo em sequência. Esperamos que o preço crie um vácuo de liquidez, o que também acontece. Então entramos aqui. Colocamos o stop logo acima desse movimento ou acima do bloco de ordens, dependendo da sua tolerância ao risco. Coloque o take profit na parte inferior do último movimento. Vamos ver o que acontece. Mais uma vitória para a conta. Bom, se você ficou um pouco confuso com o vídeo e quer se aprofundar mais nessa técnica de trading e fazer dinheiro da mesma forma que os grandes investidores fazem, recomendo fortemente clicar no primeiro link na descrição. Agora, se você quer ver uma estratégia simples que realmente funciona e que usa apenas bandas de Bollinger e RSI, é só clicar nesse vídeo aqui.